Olá a todos, nós estamos aqui no canal Clamando no Deserto, seja muito bem-vindo. Você pode também nos acompanhar no WhatsApp, no Telegram, no Spotify, no blog clamandonodeserto.com.br e também no estudo pelo YouTube. Nós estamos falando sobre o livro Interpretando as Escrituras. Hoje nós comentaremos sobre o capítulo 5, Existem Erros na Bíblia? Esse artigo foi escrito por Frank M. Hazel. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos aprender cada vez mais. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por mais esse sábado que tem nos concedido e que estamos aqui com vida e com saúde, com a oportunidade de poder estudar um pouco mais da Tua Palavra. Que o Teu Espírito se faça presente, não somente aqui conosco, mas também a todos que estarão ouvindo e vendo todas nas plataformas, para que eles também possam ser abençoados e aprender cada vez mais de Ti. Fica conosco, Senhor, e te peço agradecer em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 5, existem erros na Bíblia? Embora os adventistas do sétimo dia defendam a autoridade divina e a completa confiabilidade da Bíblia, não reivindicam para ela perfeição absoluta, devido à maneira como compreendem a natureza da inspiração. Sobretudo, a partir do iluminismo, muitos estudiosos passaram a afirmar que a Bíblia continha um sem número de erros, equívocos doutrinários, incorreções científicas, contradições, discrepâncias sobre nomes e números, bem como linguagem precisa. Antes de analisar essas alegações, precisamos compreender a natureza das Escrituras. Alguns livros, como os de Reis, Crônicas e o Evangelho de Lucas, fornecem indícios de terem sido escritos mediante pesquisa histórica. 1 Reis 22, 39 e 45. 1 Crônicas 29, 29. Lucas 1, do 1 ao 4. Alguns escritores bíblicos chegam a citar autores pagãos, Atos 17, 28, enquanto, pelo menos um, Judas, parece se referir a uma obra pseudo-epígrafa, Judas 14, 15. Só para, acho que talvez o público, de repente, para a gente poder entender um pouco, quando a gente fala de não reivindicar para ela a perfeição absoluta, nós não estamos dizendo que a Bíblia só contém ensinamentos espirituais, né? Então, por exemplo, só para a gente ter uma noção, né? Quando na Bíblia fala, por exemplo, que Sol detente em Zebulon e tua lua no vale de Aijalon, né? E a Bíblia relata isso como um evento em que nós tivemos um dia mais longo, né? A intenção aqui do relato é histórica, é relatar um evento que aconteceu, um milagre, né? Uma intervenção divina que fez com que o dia se tornasse mais longo, sem necessariamente querer determinar que o Sol gira em torno da Terra, por exemplo, e não a Terra em torno do Sol, né? Então, só para a gente ter essa noção de quando a gente fala de não conter perfeição absoluta, nós não estamos dizendo que há falhas na linguagem bíblica no sentido de que nós não devemos confiar em muita coisa que ela diz. Não, é simplesmente o sentido de que a Bíblia não tem a intenção de provar nada no sentido de teoria geocêntrica ou teoria heliocêntrica, né? A Terra como centro de tudo, o Sol como centro do sistema solar. A intenção dela nesse momento, por exemplo, ela é histórica. Então, por que nesse sentido é que nós falamos, por exemplo, não há perfeição absoluta, não é? Então pode haver um número ali que, no momento de uma cópia, um número que foi alterado, sem alterar a mensagem, nem a essência da mensagem, nem o conteúdo da mensagem em si. A mensagem, naquilo que ela se propõe a informar como um evento histórico, um evento profético, ela é perfeita, não é? Mas ainda que haja alguma coisa nesse sentido, né? Acho que é só mesmo para a gente poder ter esse esclarecimento, né? A palavra pseudoepígrafo refere-se aos antigos escritos judaicos, não presentes no cânon do Antigo Testamento ou nos apócrifos, cuja autoria é falsamente atribuída a algum personagem famoso, como Enoque, Abraão, Esdras e etc. Alguns elementos dessa face humana. Para mais detalhes sobre pseudoepígrafo, seria bom ver o vídeo anterior, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Isso. Ele está falando aqui sobre o pseudoepígrafo por causa do livro de Judas, né? Que cita Enoque, né? Fala lá de Enoque, então é por isso que eles... ou seja, de onde Judas teria tirado a informação que ele colocou no livro dele, né? Então, é mais para esclarecimento. Né? Linguagem.
Ao lidar com as declarações da Bíblia, precisamos lembrar que seus escritores utilizavam muitas vezes linguagem não técnica e corriqueira para descrever as coisas. Assim, eles falavam do nascer do sol, Números 2:3, Josué 19:12, e do pôr do sol, Deuteronômio 11:30, Daniel 6:14, por exemplo. Eles empregavam a linguagem do senso comum e não a linguagem científica. Além disso, não se deve confundir uma convenção social com uma asserção científica. A necessidade de precisão técnica varia de acordo com a situação discursiva. Não se pode, portanto, confundir imprecisão com mentira. Recursos literários. Visto que diferentes tipos de material literário exigem métodos um pouco diferentes de interpretação, estabelecer a distinção entre os diferentes recursos literários usados nas escrituras ajuda a evitar interpretações equivocadas. Acho que esse da linguagem é bem importante destacar que, na verdade, como foram muitos autores, nem todos eram, assim, técnicos, né? Como eles mesmos falam. Então, por isso que pode haver essas imprecisões, né? Isso é, por exemplo, quando um profeta, por exemplo, se refere aos homens e mulheres como touros de Bazã e vacas de Bazã, né? Então, ele estava usando a linguagem que ele tinha como corriqueira na época em que ele vivia, né? E sem a intenção de denegrir ninguém, sem a intenção de prejudicar. E principalmente não havia intenção nenhuma de mentir na Bíblia, né? Pelo contrário, a Bíblia é um dos livros que é singular justamente porque ela coloca tanto o sucesso como o fracasso daqueles que ela vai relatar, né? Seja Moisés, seja Josué, né? Sejam os profetas, o profeta Jonas, né? Então ela coloca tanto os sucessos como os fracassos, né? As falhas, né, de Abraão. Então ela é bastante honesta nesse sentido, né? Então por isso que nós não podemos confundir imprecisão com mentira e muito menos com um erro, né? Porque nós só podemos falar efetivamente em um erro quando a intenção da pessoa é provar alguma coisa com o que ela fala, né? Ela faz se a Bíblia fizesse uma afirmação colocando como cunho científico que o Sol gira em torno da Terra e isso fosse verificado como errado, aí nós podemos falar em erro, mas a intenção da Bíblia, ao citar esses eventos, é basicamente falar como o homem via, né? Se o homem via o movimento aparente, se o homem vê até hoje, né? O movimento aparente do Sol no momento em que começa a claridade e no momento que ela termina, no momento que entra a parte escura, então é um método muito mais didático da pessoa que está vendo entender, né? Não havia necessidade de se tocar nesse assunto. Então é só a linguagem coloquial, a linguagem do senso comum, por isso que ele coloca dessa forma, a linguagem do senso comum. E aí o que as pessoas fazem é mais ou menos assim. Imagina que a pessoa constrói um prédio lindo, maravilhoso, né? Extremamente bem construído. E aí uma pessoa fala assim, mas tem uma mancha de 2 centímetros ali na pintura de uma das paredes, escondido lá no fundo, né, da parede. Então, quer dizer, ela tenta desqualificar a qualidade do prédio inteiro por uma imperfeição ali na pintura que não tem relevância nenhuma no conteúdo, né? Que pode facilmente ser resolvida, pode ser esclarecida. Então é mais ou menos assim, né? Então muitas pessoas buscam qualquer coisa que eles enxerguem como uma falha, que por menos relevante que seja, para tentar desqualificar a Bíblia, né? Então assim, se Deus inspirou a Bíblia, então teoricamente ela deveria ter não poderia ter nenhuma imprecisão, nenhuma linguagem coloquial, e não é isso, né? A intenção, se nós lermos o contexto em que cada uma dessas dificuldades é apontada, a gente percebe claramente que em 100% das vezes não prejudica em nada a mensagem, e na maioria das vezes é só uma forma de se comunicar, né? Sim, eles mais querem desqualificar Deus, na verdade, né? Exato. Eles atacam A palavra. Isso, retirar o aspecto sobrenatural, né? Como eles querem partir do pressuposto de que não existe o sobrenatural. Então, não existe sobrenatural. Então, nós não vamos enxergar a Bíblia como um produto de uma inspiração sobrenatural. Eles enxergam a Bíblia meramente como desenvolvimento social, né? Da compreensão religiosa, isso dos judeus e coisas nesse sentido. Sobre a parte de recursos literários é outro ponto importante, né? Para verificar se aquilo é uma metáfora ou não, se é parábola. Isso vai ajudar também a verificar se aquilo é um erro ou não, né? Exato. E até no sentido da interpretação, né?
Se você não, por exemplo, se a gente não entende o paralelismo, por exemplo, judeu, né, judaico, quando eles escrevem, por exemplo, paralelismo bíblico, quando ele coloca afirmações uma embaixo da outra, e na verdade você deve compreender como se elas estivessem uma ao lado da outra, né, no paralelismo. Então isso pode interferir na interpretação e consequentemente vai interferir também nas deduções, né, naquilo que se entende sobre o assunto. Então, enxergar se aquilo foi um relato histórico, se foi um relato poético, se é um relato profético, isso ajuda bastante, né, a entender. Costumes antigos. Muitas passagens bíblicas refletem costumes antigos e conhecê-los pode ser muito útil na interpretação de um texto. Por exemplo, nos tempos antigos era comum dar diferentes nomes à mesma pessoa: Edom, Esaú, Gideão, Jerubal. Também se empregavam diferentes métodos para contar o tempo de governo de um rei. A transmissão dos originais bíblicos. É fato bem conhecido que todos os autógrafos bíblicos, os manuscritos originais, se perderam. Embora os judeus fossem muito cuidadosos ao copiar os originais, ocorreram alguns erros de escrita ao longo do processo de transmissão e transcrição dos manuscritos. Tais erros, porém, são tão insignificantes que nenhuma pessoa honesta precisa ficar confusa ou entender a Bíblia de maneira errada. Então isso é basicamente assim, para esclarecer para as pessoas que muitas vezes aquilo que pode ser visto como uma confusão de pessoas, por que a Bíblia cita uma pessoa em um determinado momento e outra pessoa, um outro nome em um determinado momento, dando a entender que seria o mesmo evento, mas como se duas pessoas diferentes tivessem agido, né? Então eles colocam, uma pessoa pode ter mais de um nome, né? Pode ser relatada com mais de um nome, e também nós não podemos descartar o próprio erro do copista, né? Então o copista vai lá copiar, ao invés de, por exemplo, 17, ele coloca 7 e alguma coisa nesse sentido, que não prejudique em nada o relato, né? Geralmente o relato não vai perder o seu conteúdo e a sua importância por causa disso. E muitas vezes na comparação de textos, na comparação de genealogias, coisas nesse sentido, a gente consegue se situar num momento histórico sem preocupação com relação a esses erros, né? Em contraste com a teoria da inspiração verbal, os adventistas do sétimo dia creem geralmente na inspiração do pensamento. Isto não significa, porém, que as palavras não sejam importantes. Muitas foram as vezes em que os profetas receberam as palavras exatas que deviam escrever. O Antigo Testamento, por exemplo, contém diversas discrepâncias numéricas a respeito dos mesmos acontecimentos ou coisas nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Em 2 Samuel 8,4 é dito que Davi teria tomado 700 cavaleiros de Hadadezer, enquanto 1 Crônicas 18,3 e 4 fala em 7.000. De acordo com 1 Reis 4,26, Salomão possuía 40.000 cavalos em estrebarias, mas em 2 Crônicas 9,25 o número é de 4.000 cavalos. Esse tem mais diferenças talvez de erros de copista mesmo, né? São números, assim, diferença assim de zero, né? Isso, diferença de... a gente não sabe exatamente como isso foi relatado, né? Teria que olhar a cópia para ver se foi usado um número com algarismo, se foi por extenso, né? Mas, por exemplo, existem... quando a gente olha o contexto, a gente vê que isso não prejudica em nada o assunto que o escritor está falando, né? E existem situações também, por exemplo, diferenças na quantidade de pessoas que faziam parte do exército, alguma coisa nesse sentido. Existe um vídeo do Sérgio Monteiro, por exemplo, em que ele faz alguma análise de algumas diferenças numéricas em relação ao exército, por exemplo, em Israel, alguma coisa assim, em que ele comenta os motivos, né? Olha, se você fizer a soma desse ponto com esse ponto, aqui era considerado a contagem de uma forma e de outra. E aí a gente percebe que, inclusive, aquilo que era considerado como erro, quando é analisado posteriormente, se verifica que não foi um erro, né? Foi apenas uma forma diferente de contagem, né? E aí, quando você considera as variantes, né, dos textos, os relatos em partes diferentes da Bíblia, você consegue encaixar. Então, esse é um dos pontos. Existem pontos realmente que podem ser por erro de copista, né? Na hora de se copiar, se perdeu ali confundiu o que estava escrevendo, ou estava... Então, existe uma série de fatores, mas um ponto interessante é a questão da inspiração verbal,
Por que nós não acreditamos na inspiração verbal? Porque nós temos elementos na Bíblia que nos dão a entender que, dados esses pontos, ainda que tenha havido uma inspiração próxima da inspiração verbal, não, a gente percebe muitas vezes que o profeta de Deus, o escritor bíblico, ele escreve conforme era o costume da época, ou seja, Deus não escolheu uma linguagem divina específica, né, uma linguagem diferente da linguagem humana para se comunicar com as pessoas. E por que nós não cremos na questão da inspiração verbal? Principalmente quando temos em mente as cópias. Porque nós não acreditamos que Deus tenha relatado a Bíblia palavra por palavra, de modo a não permitir que, por exemplo, de um copista para o outro não pudesse ter havido uma falha. Então ele permitiu que os seres humanos percebessem que, por mais que um ser humano errasse de uma cópia para outra, que houvesse uma variável de uma cópia para outra, tanto dos escritos de Gênesis a Malaquias, como que são incrivelmente precisos, né, essas cópias, como dos de Mateus até Apocalipse, isso, quando a gente olha, por mais que haja diferença, nós percebemos que isso em nada afeta a mensagem que foi dada nesses livros, né? Então nós acreditamos que Deus nos permitiu escrever, e por mais que tivéssemos as nossas limitações, ele permitiu que dentro de um certo limite houvesse algumas variantes nesse sentido, até para a gente perceber que realmente foram homens dedicados, homens e mulheres dedicados, pessoas dedicadas, que trabalharam em todo esse processo, mas que Deus permitiu que houvesse uma divergência aqui e outra ali, que não afetassem o texto, e com isso, o conteúdo bíblico ele foi mantido, né? Em todos esses milênios, o conteúdo bíblico foi mantido com exatidão, ainda que haja essas pequenas variantes, né? Então, aceitar a teoria da inspiração verbal, ou seja, que Deus tivesse falado cada palavra, ele traz problemas quando a gente compara a linguagem bíblica com o que já se conhece, o que se comprova, até mesmo da comparação das próprias cópias, né? Então, por isso, nós não aceitamos a inspiração verbal, mas aceitamos a inspiração do pensamento, ou seja, Deus inspira o autor para que ele não fale nada contrário ao ensino que Deus quer, mas ele permite que o autor use uma linguagem com a qual ele está acostumado a falar, né? Por isso que nós vemos que há textos que têm uma linguagem mais erudita, há textos que têm uma linguagem mais comum nos livros bíblicos, né? Ou seja, isso nos leva a crer na inspiração do pensamento. Em Mateus 27:54, o centurião diz: verdadeiramente este era filho de Deus. Mas em Lucas 23:47, o centurião teria dito: verdadeiramente este homem era justo. No livro de Atos, Estevão diz aos judeus que Abraão comprou o dinheiro à caverna de Macpela, dos filhos de Amor, em Siquém, Atos 7:16. Mas, de acordo com o livro de Gênesis, Abraão comprou a caverna de Efron, o Eteu, Gênesis 23:8. Foi Jacó quem comprou dos filhos de Amor o pedaço de terra em Siquém, Gênesis 33:19. Algumas dessas discrepâncias possuem explicações perfeitamente satisfatórias. Outras podem ter sua origem nos erros dos copistas ou na falibilidade humana. Não podemos excluir a possibilidade de discrepâncias ou inexatidões em detalhes de pouca importância no texto, detalhes que, se omitidos, não alterariam em nada a confiabilidade global dos registros históricos ou a veracidade da mensagem teológica. Aqui é meio que a continuação do slide anterior, né? Que são apenas detalhes dos textos, né? Ele coloca aqui, por exemplo, que poderia ser visto como uma falha, né? Então, veja, verdadeiramente esse era filho de Deus, verdadeiramente esse homem era justo. Não afeta em nada a mensagem que está sendo transmitida pelo texto, né? E quando fala, por exemplo, que Estevão falou sobre Abraão comprando, né? E na verdade foi um descendente de Abraão que teria sido aliado, que teria falado como se fosse Abraão. Então veja que isso não afeta em nada, por exemplo, o discurso de Estevão, quando nós lemos lá em Atos, né? Foi uma conversa bem longa que ele teve, um discurso longo que ele fez ali. Isso não afeta em nada o que Estevão falou. O fato teria existido, independente de ser Abraão ou um descendente de Abraão, né? E aí ele fala, algumas dessas discrepâncias possuem explicações perfeitamente satisfatórias, outras podem ter sua origem nos erros dos copistas, né? Isso talvez fique mais difícil de enxergar como erro de copista, né? Trocar um nome, ainda que não fosse impossível. Mas, assim, ainda que eu considere que realmente Estevão tenha usado o termo Jacó,
isso em nada prejudicou o relato que ele colocou ali, né, a veracidade do que ele colocou, e por isso que eles falam, não alterariam em nada a confiabilidade global dos registros históricos, ou seja, quando nós analisamos tudo que está escrito, o fato de ter usado o nome de Abraão no lugar de Jacó não prejudica em nada o relato que foi colocado, o fato do centurião ter dito verdadeiramente esse era o Filho de Deus, ou este homem era justo, não afeta em nada, porque Jesus se referiu a si mesmo como Filho de Deus, né? Em momentos na Bíblia, e Jesus também era visto como um homem justo, então perceba que não afeta em nada nem a confiabilidade do texto, e nem o relato, né? E nenhum não traz nenhum problema para o relato. Então, quer dizer, essa possível inexatidão que seja apontada, elas não prejudicam o texto e mostram para a gente que é perfeitamente possível que Deus tenha usado a inspiração do pensamento e não a inspiração verbal, né? Ou seja, ele não tenha dito palavra por palavra, mas permitido que os relatores, por exemplo, os evangelistas tivessem colocado, Lucas, no caso, conforme ele investigou, né? E Mateus, colocado diretamente, né? Mas eles não se prejudicaram, não entraram em contradição nesse ponto. Os dois colocam que a história teria ocorrido, e até houve um estudo, né, de um norte-americano, que, se eu não me engano, ele é um investigador aposentado, em que ele fez a análise dos evangelhos e colocou que as variantes ali são perfeitamente comuns e acontecem o tempo inteiro quando pessoas vão falar, por exemplo, vão dar um depoimento sobre algo que ocorreu, e tem uma variantezinha aqui, uma variantezinha ali, mas que percebe que elas não estão mentindo. A pessoa, muitas vezes, ela faz uma paráfrase do que foi falado, a outra cita exatamente como foi falado, o outro fala como ele se lembra, alguma coisa nesse sentido, mas que não afeta em nada o conteúdo da história. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, nessa diferença entre Mateus e Lucas, né? Uhum. A confiabilidade histórica das Escrituras. Não se pode, portanto, separar os aspectos históricos da Bíblia de seu conteúdo teológico. Na verdade, remover o aspecto histórico das Escrituras é remover o que manifesta a fidelidade de Deus. Porque Deus atua na história. Para Jesus Cristo e os apóstolos, os fatos históricos registrados no Antigo Testamento, como a criação, o dilúvio e o êxodo, Mateus 19, 4, 5, 24, 37, Atos 24, 14, Romanos 15, 4. Foram verdadeiros, porque são parte da história da salvação revelada nas Escrituras. A infalibilidade das Escrituras. Dentro do cristianismo, a Igreja Ortodoxa Oriental crê que os primeiros 7 concílios eclesiásticos gerais foram infalíveis. Os católicos romanos ensinam que o Papa é infalível quando fala ex cathedra. E os protestantes conservadores aceitam a Bíblia como infalível em questões de fé e prática. Embora alguns levem a crença na infalibilidade a extremo, quando afirmam que os autógrafos originais da Bíblia eram completamente inerrantes em todas as questões, inclusive em aspectos históricos, cronológicos e científicos. Então, quando aqui fala, por exemplo, né, para Jesus Cristo e os apóstolos, os fatos registrados, né, foram verdadeiros. É claro que isso é uma evidência interna, né? Isso não é uma prova de que o que estava ali fosse efetivamente verdadeiro. A gente comprova isso pelos estudos arqueológicos, né? Pelas evidências que constantemente estão sendo apontadas aí a favor da Bíblia. Mas o que isso nos mostra? Que é extremamente estranho, por exemplo, um cristão, dado o que foi dito por Jesus e pelos apóstolos, um cristão que diz acreditar em Jesus Cristo como Salvador do mundo e coisa nesse sentido, e que não acredite na confiabilidade histórica dos escritos de Gênesis a Malaquias, por exemplo. Né? Então, dado que o próprio fundador do cristianismo e os seus apóstolos confirmaram a veracidade do que está escrito. Então, aqui, principalmente no final, quando fala que alguns cristãos levam a crença na infalibilidade ao extremo, que esses são os cristãos que acreditam que ela teve a inspiração de palavras, né? Ou seja, cada palavra escrita principalmente pelos autógrafos, que são os originais mesmo, que os próprios autores escreveram, aí sim eles tinham infalibilidade, ou seja, teriam esses erros, essas diferenciações, né? Aí posteriormente com os copistas que possivelmente surgiu esses erros. Aí não é isso que possivelmente tenha acontecido, né? Exato. E um ponto também, né, Pedro, que a gente pode colocar, por exemplo, os defensores da Terra plana, por exemplo,
eles partem, pelo menos aparentemente, né, pelo menos nesse texto bíblico, eles partem do pressuposto da inspiração verbal, né? Então, assim, olha, se a Bíblia fala que o Sol gira em torno da Terra, então a Terra seria, na verdade, a Terra seria realmente plana, né? E o Sol realmente gira em torno da Terra. A Terra é o centro, e que as pessoas manipularam isso para dar a entender que, na verdade, o Sol é o centro, e aí eles colocam um aspecto pagão em tudo isso, né? Então, quer dizer, esse é um dos exemplos, por exemplo, de inspiração verbal, né? Então, olha, pelo que dá a entender no relato bíblico, a Terra seria como uma pizza, né? Com uma cobertura, né? Uma abóbada. E, então, ela é plana. Até na questão que eles falam, como é que eu vou explicar a volta de Jesus no contexto de uma Terra esférica? Só faz sentido o que Jesus falou no contexto de uma Terra plana. Então veja que a inspiração verbal, ela leva a caminhos totalmente distintos. Se eu não creio na inspiração verbal, mas creio na inspiração de pensamento, eu percebo que o relato ele continua sendo fidedigno nos aspectos histórico, espiritual, de ensinamentos, de poesia, ensinamento de salvação, sem que para isso eu acredite necessariamente que, por exemplo, que o Sol gira em torno da Terra. Mas se eu creio na inspiração verbal, então eu tenho que obrigatoriamente enxergar que quando a Bíblia fala que o Sol gira em torno da Terra, que o Sol nasceu e se pôs, e que na verdade, esse movimento não seria aparente, então seria o real movimento. Então o Sol talvez não fosse tão grande quanto se imagina, e o Sol, na verdade, é que gira em torno da Terra, a Terra que está no centro. Então isso são exemplos de as consequências da inspiração verbal, né? E aí o que o Pedro colocou, né? Ou seja, que e ainda que fosse, né, Pedro, se a gente for parar para pensar, ainda que realmente os manuscritos originais eles tivessem tudo nenhuma confusão nesse sentido, a gente percebe que as cópias efetivamente tiveram e são elas que nós temos acesso, né? É interessante sobre as cópias, vamos estudar no próximo vídeo, é que as cópias as mais antigas comparadas com as mais novas, elas provam que não houve essa mudança na parte de prática e fé, né? Fé e prática. Que não houve uma intenção de manipular os textos, né? Isso. Assim como testemunhas no tribunal descrevem o mesmo episódio de forma um pouco diferente, os evangelhos apresentam versões ligeiramente diferentes dos mesmos acontecimentos. Infalibilidade bíblica também não significa que os autores dos livros bíblicos eram infalíveis, que entendiam tudo quanto escreviam ou que não podiam empregar informações gerais ou históricas ao registrarem as mensagens divinas. O certo é que, apesar de possíveis discrepâncias encontradas, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Como lidar com textos difíceis? Identificando dificuldades. Alguns dos supostos erros encontrados em algumas versões da Bíblia podem ser resultado de traduções equivocadas ou desencaminhadoras. O ideal seria que os leitores tivessem conhecimento das línguas bíblicas a fim de poder estudar as escrituras em hebraico, aramaico e grego. Como isso nem sempre é possível, uma alternativa pode ser comparar diversas traduções dignas de confiança antes de chegar a alguma conclusão. Isso é um ponto importante também, né, de nós termos em mente que cada vez mais, né, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos a importância de ter pelo menos alguma noção, né, de onde buscar. A gente não sabe a língua original, mas saber onde buscar num dicionário bíblico, numa concordância exaustiva, num comentário bíblico, num léxico, buscar fontes em que nós podemos tirar algumas esclarecimentos a respeito de diferenças de tradução, qual que seria realmente a intenção olhando o texto original. E aí ele fala, quando não é possível, pelo menos tendo, né, as diversas traduções, nós temos uma série de especialistas ali que trabalharam naqueles textos e a gente pode comparar essas diferentes traduções e verificar, né, e tentar chegar a uma conclusão. O que teria levado o tradutor a traduzir dessa forma e o outro traduziu de uma outra, né? Mas a gente percebe que muitas vezes pode ser uma simples diferença de tradução, né? E existem textos difíceis mesmo quando a gente olha nos originais, né? Mas isso é cada vez menos difíceis no sentido assim de interpretar, de saber qual é o significado real daquilo, né? Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que
as acusações que são feitas contra o livro bíblico, no sentido de que ele teria sido manipulado, prejudicado de alguma forma, elas vão caindo por terra quanto mais a gente aprofunda os estudos, né? Integridade. A sinceridade inclui também a boa vontade em utilizar métodos apropriados de investigação. Para explicar e entender as Escrituras adequadamente, não podemos empregar métodos com pressupostos seculares, fundamentados em premissas ateístas, que vão de encontro às Escrituras. Explica a Escritura com a Escritura. Em outras palavras, as passagens mais claras iluminam as afirmações mais difíceis de entender. Resumo: existem erros na Bíblia? Se erro quer dizer que a Bíblia ensina coisas erradas ou que é falível, historicamente indigna de confiança, a resposta é não. A Bíblia é a infalível revelação da verdade e da vontade de Deus. Muitos dos supostos problemas na Bíblia não têm a ver com o texto em si, mas com os intérpretes. Além disso, a confiabilidade histórica desse livro vem sendo confirmada por novas descobertas na arqueologia e em outras ciências, sobretudo depois do surgimento da crítica bíblica. Bom, basicamente a gente percebe aí que é claro que se eu usar um pressuposto, o que é um pressuposto? Então se eu afirmar assim, não pode haver milagres na Bíblia. Então a única forma de explicar várias coisas que acontecem na Bíblia é ou eles mentiram, ou aconteceu algo natural que que também acaba sendo uma mentira muitas vezes, ou eles exageraram um evento e consequentemente mentiram também, né? De alguma forma, ou simplesmente aquilo aconteceu da forma que está escrito, mas tem uma explicação perfeitamente natural. Ou seja, eles se confundiram, por exemplo, no que eles falaram. Então perceba que isso é uma análise com fundo de preconceito, né? Então, ou seja, eu simplesmente rejeito a existência de um ser superior e imponho isso na hora que eu vou estudar a Bíblia. E aí, muitas vezes, as pessoas olham, infelizmente, né, tanto para um lado como para o outro, elas olham muitas vezes no título de quem está falando. É um PhD que está falando, né, é um doutor em determinada área que está falando, e elas não olham para o conteúdo que ele está falando, não se preocupam muitas vezes em analisar se o que ele está falando é a mera reprodução da opinião dele, que acabou ganhando força porque ele galgou títulos acadêmicos, ou se aquilo realmente tem merece alguma confiança, porque assim, foi um estudo aprofundado e sem nenhum preconceito chegou a uma conclusão, né? Então isso é bastante prejudicial para qualquer tipo de estudo, não só estudo da Bíblia, né? Existem erros na Bíblia, então ele deixa claro, se erro quer dizer que a Bíblia ensina coisas erradas ou que é falível historicamente e digna de confiança, a resposta é não. Aliás, mesmo cientificamente, a Bíblia ela tem bastante coisas que é cientificamente confirmada, como por exemplo, né, quando Deus estabelece lá para o povo as formas de higiene, as formas que eles deveriam agir, isso é cientificamente verificado como verdadeiro. A forma com que Jetro chega até Moisés para falar para ele que ele deveria estabelecer uma certa hierarquia, isso também é verificável. Então, a Bíblia, o relato bíblico a respeito da ordem com que as coisas passaram a existir, isso tem uma base, quando analisado pela ciência, também tem uma base bastante sólida. Então, quer dizer, a única forma que eles encontraram de negar isso foi admitir, impor ao texto bíblico que não existe Deus, e a partir disso há muitas interpretações que são dadas hoje em dia simplesmente desconsideram essa existência, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo. Possamos, Pai, através desse estudo, confiar um pouquinho mais em Senhor, aprender mais da sua santa palavra e ter essa disposição de querer aprender mais de Ti através da Bíblia, Pai. Esse é meu pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém.